Você já pensou que um mergulho gostoso no mar, ou aquela comida maravilhosa, suculenta, ou até mesmo uma bebidinha gelada pode acabar estragando as suas férias? Pois é, foi isso que aconteceu com mais de 2.000 pessoas nesse final de ano no litoral paulista. O que será que levou essas pessoas a ficarem tão doentes com o que a gente chama de gastroenterite? Quer saber tudo a esse respeito? Fica aqui comigo. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. O que é a gastroenterite? É aquele famoso piririzão ou aqueles vômitos que não param, ou os dois juntos. O que acontece? São infecções, na maioria das vezes virais, mas também podem ser bacterianas, que acontecem por meio de contaminação, geralmente fecal-oral. O que é isso? Comida, água, alguma coisa que a gente come que está contaminado, possivelmente com fezes, ou em outros casos, isso pode ser até transmitido via respiratória. Mas o mais comum é mesmo a contaminação alimentar, que a gente fala. Então, geralmente está muito quente e aí esses vírus, essas bactérias conseguem o quê? Aumentar a sua proliferação. Eles se multiplicam muito rápido ali com o ambiente propício. Você ingere alguma coisa contaminada e aí, às vezes em questão de horas, tá passando super mal no banheiro, tendo o quê? Náuseas, vômitos, diarreia intensa, dor abdominal e às vezes ali dor muscular. E isso atrapalha muito se você estiver no ambiente de férias, de praia e tudo que eu vou te contar já já como é que isso pode acontecer. Vamos parar para pensar um pouquinho em coisas que a gente não pensa quando está programando uma viagem. Mas se você está indo lá para um ambiente de praia, que geralmente são cidades menores, que não tem muita gente que mora ali, muitas casas só são alugadas no período do verão, o que acontece? Como a gente não tem muito dinheiro para ficar lá sozinho na praia, junta um monte de família e vai para uma casa só. Isso não acontece só em uma casa, acontece em várias outras. Então, numa cidadezinha, por exemplo, que deveriam ter poucas pessoas morando, geralmente de um dia para o outro a população aumenta muito. E aí o que acontece com todo o sistema de esgoto ali? Fica o quê? Super utilizado. E às vezes o saneamento básico pode ter ali algum vazamento, alguma questão que aqueles dejetos todos acabam indo para o mar. E aí aquela água fica contaminada. E aí você está pensando, ai meu Deus, mas e aí? Eu vou dar só um mergulhinho, eu não vou engolir água. Vai engolir pouco, mas às vezes tem tantos coliformes fecais que a gente fala, né? Bactérias intestinais ali, que você pode sim se contaminar dessa forma. É a forma mais comum? Não é, mas isso pode acontecer. Semanalmente, as autoridades locais fazem os testes para saber se aquelas águas ali estão aptas para o banho. Isso até deveria ser colocado num outdoor, ou então muitas vezes eles colocam ali a bandeira vermelha, que às vezes você olha, tá até um mar tranquilo, não é questão de correnteza, é questão que, olha só, ali não tá legal, você pode se contaminar. Mas eu entendo que às vezes também, como a população de pessoas aumenta muito ali, isso pode não ser tão ali a tempo para a gente saber, mas isso deve ser levado em consideração quando você escolhe o seu lugar para ir passear, porque pode acontecer. A outra coisa é que com as altas temperaturas, se as comidas têm alguma questão de contaminação, as bactérias e também os vírus, elas se multiplicam muito rápido. E às vezes, se elas não forem acondicionadas de uma maneira correta, você vai comer aquilo ali e vai ingerir logo uma grande quantidade de bactérias ou vírus e você vai ter gastroenterite. Então a gente tem que ficar de olho também de onde é que está vindo essa comida, porque se é um quiosque, por exemplo, que está acostumado a atender um número X, muito pouquinho de pessoas, de repente eles têm que atender muita gente, é lógico que as condições ali talvez
não sejam preparadas para atender um número tão grande de pessoas e você acaba esquecendo o quê? De higienizar a mão, a geladeira ali não comporta um número suficiente de alimentos e você pode ter sim uma contaminação e vai levar a gastroenterite. A mesma coisa acontece com a água e não é pensar só na água, é no gelo também. Se o gelo não está dando conta, o que as pessoas podem começar a fazer? Fazer água com gelo que não era para ser potável. Então começa a pedir água de alguma região que talvez não seja tão potável assim e aí o gelo vai contaminado. Então cuidado, porque às vezes você está lá pedindo a sua aguinha com gás, porque você já viu meus outros vídeos e sabe que é um problema tomar, né, a água da torneira, por exemplo, mas se o gelo não é de uma fonte confiável, você pode ficar doente, pode ter gastroenterite em relação a isso. E lembrar também das aglomerações. Os lugares começam a ficar muito cheios e isso pode propiciar alguns vírus que passam ali por transmissão respiratória ou superfícies, ou mesmo você está comendo, tem muita gente falando, pensa lá naquele bufezão que você vai comer, que todo mundo está metendo a mão na comida, todo mundo está ali falando perto da comida, botando gotículas ali, você vai comer aquilo ali crente que está abafando, uma delícia, mas vai acabar lá de piriri no banheiro. Basicamente isso que pode levar a uma infecção gastrointestinal. E quais são os sinais de alerta? Porque, se você tem um piriri, ficou no banheiro, mas está conseguindo ingerir água e a sua urina está clarinha, ok, você não tem que sair correndo pro posto de saúde para saber o que tem que fazer. Provavelmente você não vai precisar de antibiótico, a maioria das causas que eu já falei é viral. Você vai ficar em casa lá no troninho um pouquinho, 24 horas e vai ficar tudo bem. Mas a gente tem que tomar cuidado, principalmente o quê? Com os bebês, crianças pequenas, os extremos de idade que a gente fala, e os idosos. Por quê? Esses dois podem rapidamente evoluir para uma desidratação muito grave. E aí, como que a gente detecta rapidamente esses sinais? Se o bebê começa a chorar demais, não consegue ingerir água, ou o idosinho está ficando muito caído, não consegue falar, a urina está muito escura, a pele está pegajosa, essas pessoas têm que ser transferidas rapidamente para um sistema de saúde, porque provavelmente elas vão precisar de hidratação venosa. Se você está em casa, não está vomitando, está conseguindo beber água, você pode o quê? Fazer o seu sorinho de reidratação oral, que é basicamente 1 litro de água potável. E aí, gente, vamos prestar atenção se a água é de origem sabida, não adianta você se reidratar com uma água ruim, contaminada, mas uma colherzinha de café de sal e uma colher de sopa de açúcar. Você vai misturar ali tudo, você tem o seu soro de reidratação oral. E aí você vai ingerindo, se você estiver conseguindo ingerir e não estiver vomitando mais do que está conseguindo beber, ou se não estiver lá saindo muito piriri, você tá bem, você pode ficar em casa. Agora, a urina começou a ficar escura, é um sinal muito assim importante de que você precisa procurar atendimento médico, basicamente para se hidratar. E como você faz para se prevenir da gastroenterite? É tudo isso que eu já falei. Basicamente, higienizar as suas mãos, cuidado com o que você está comendo e com o que você está bebendo, que às vezes, né, a gente já bebeu uma cervejinha ou está lá muito empolgado, cheio dos amigos, da família, não está prestando atenção de como essa comida está sendo preparada. Tem que prestar atenção no sistema de esgoto da cidade. As praias estão realmente aptas para os banhistas. São essas dicas básicas para você poder aproveitar as suas férias no calor, no verão do Brasil e sem levar alguma coisa muito ruim para casa. Obrigada e até a próxima!